Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, de autoria espiritual do espírito André Luiz, psicografado pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos tratando, nesse momento, do capítulo 7, Evolução e Hereditariedade, e nós lemos no nosso último episódio sobre o princípio inteligente e hereditariedade. Nós vamos iniciar a nossa leitura hoje em Fatores da Hereditariedade. Na intimidade dos corpúsculos simples que evoluíram para a feição de máquinas microscópicas formadas de protoplasma e paraplasma, fixam-se vagarosamente sob influenciação magnética os fragmentos de cromatina, organizando-se os cromossomas em que seriam condensadas as fórmulas vitais da reprodução. Processos múltiplos de divisão passam a ser experimentados. A divisão direta ou a mitose é largamente usada para, em seguida, surgir a mitose ou divisão indireta, em que as alterações naturais da mônada celeste se refletem no núcleo, prenunciando sempre maiores transformações. Já vou ter que fazer uma parada aqui, porque para muita gente divisão direta ou a mitose já ficou confuso. Então vamos lá. O que é a amitose ou divisão direta? Então é uma reprodução celular assexuada, ou seja, sem a presença de gametas, em que o núcleo, lembra que a célula ela é formada por um núcleo, um meio aquoso e uma membrana externa que limita a célula. Então esse núcleo no interior da célula, ele se divide em dois, gerando, dois núcleos distintos, que podem ou não provocar a divisão da célula por uma espécie de estreitamento, como se você amarrasse uma circunferência pelo meio, feito separar duas bexigas, uma bexiga em duas, dobrando ela no meio ou coisa parecida. Então, dentro desse processo de estrangulamento central, pode ser que haja a divisão das células, essa membrana se feche novamente em duas novas membranas, gerando então duas células da célula original, que começou dividindo o seu núcleo em dois. E aí faltou explicar na leitura o que é a mitose ou divisão indireta. Então, o que é mitose? Mitose é um processo de divisão celular pela indireta, a divisão é indireta pela diferenciação dos cromossomos e sua distribuição em duas partes. Então vamos dar uma relembrada aqui. A gente tem 46 cromossomos, é isso que o ser humano tem, 46 cromossomos, e esses cromossomos estão em pares de 23, são 23 pares, 2 cromossomos cada um.
Esses cromossomos, quando você tem essa divisão da mitose aqui, que é uma divisão indireta, você separa os pares. Então você fica com 23 cromossomos de um lado e 23 cromossomos do outro, idênticos, porém 23 cromossomos que eram pares, né? Então você separa esses cromossomos e aí você vai construir isso em uma célula que é chamada célula eucariótica. O que é uma célula eucariótica? Ela é uma célula que tem um núcleo delimitado por um envoltório. Então, em volta do núcleo da célula, você tem um envoltório, que é uma espécie de membrana, que limita esse núcleo. E dentro desse núcleo é que estão os cromossomos. Nas células que não são do tipo eucariótica, esses cromossomos eles estão espalhados no citoplasma, que é aquela coisa meio aquática que tem em volta do núcleo. Nas células que são eucariotes, elas têm esse cromossomo dentro do núcleo da célula, né? Então, essa divisão ela é considerada indireta porque ela acontece em fases, né? São 4 ou 5 fases para que isso aconteça, mas na maioria das vezes 4 fases principais, aonde a primeira fase é essa separação dos cromossomos, o que vai provocar depois a construção de 2 células com 23 cromossomos no nosso caso, né? Essas células com 23 cromossomos, elas são particularmente importantes na reprodução sexuada, porque são elas que vão dar origem aos gametas. É a partir dessas células com 23 cromossomos que os gametas são produzidos. E os gametas, no caso da espécie humana, seria o espermatozoide e o óvulo, né, que são as células que vão gerar um novo ser e, por isso, uma reprodução sexuada, onde cada lado contribui com 23 cromossomos, no caso da raça humana, para formar um novo ser com pares, com 23 pares e 46 cromossomos. Então, essa é só uma questão de hereditariedade aqui, é uma questão de biologia, e nós estamos falando da hereditariedade material, da hereditariedade da transmissão genética dos nossos gametas para formar um corpo que vai lembrar geneticamente o corpo dos pais. É basicamente disso que a gente está falando, dessa hereditariedade, né? Então, só para dar uma clareza naquilo que a gente leu e vocês não ficarem, rapaz, não entendi nada do que ele falou. Ele falou uma tal de mônada celeste lá que se reflete no núcleo, não entendi nada do que ele falou. É para você ter uma ideia aí do que de qual que é a área que o André Luiz está se tratando, né? Então, vamos dar continuidade aqui à leitura. Quem quiser pode pegar os livros de biologia aí do ensino fundamental e dar uma olhada que vai compreender melhor. Vamos em frente. Leitura. Lentamente, os cromossomos adquirem a sua apresentação peculiar em forma de ponta-alça bastonete bengala e a evolução que lhes diz respeito na cariocinese, desde a profase à telofase, merece a melhor atenção dos construtores divinos que, através do centro celular, mantém a junção das forças físicas e espirituais, ponto esse em que se verifica o impulso mental de natureza eletromagnética, pelo qual se opera o movimento dos cromossomas na direção do equador para os polos da célula, cunhando as leis da hereditariedade e da afinidade que se vão exercer, dispondo nos cromatídeos em forma de granulações perfeitamente identificáveis entre o leptênio e o pactênio, os genes ou fatores da hereditariedade que,
no transcurso dos séculos, são fixados em número e valores diferentes para cada espécie. Confundiu vocês, né? Eu sei que confundiu. É assim, ó, vamos lá. Cada espécie transmite para os seus descendentes as características da própria espécie. Então, formiga nasce de formiga, abelha nasce de abelha. Você não vai ver dentro de uma colmeia nascer formiga, né? Lobo nasce de lobo e você não vai ver um gato nascer em uma matilha de lobo. Assim sucessivamente as diversas espécies naturais. Como é que isso está acontecendo? O que está fazendo com que cada espécie seja exatamente semelhante à espécie anterior, sem necessariamente ser igual? Então, se você procurar, por exemplo, entre os cães, você vai encontrar cães muito parecidos, mas não idênticos. Você vai procurar gatos muito parecidos, mas não idênticos. Você vai encontrar pássaros muito parecidos, mas não idênticos. Então, mantendo a individualidade de cada ser, você vai encontrar representações muito próximas umas das outras, mas não idênticas. Como é que isso está acontecendo? Isso está acontecendo através dessa transmissão cromossômica, em que cada indivíduo traz consigo a característica cromossômica que ele tem. Isso está na hereditariedade. Então, o próximo indivíduo ele vai ser sempre a soma dos caracteres hereditários de quem era o pai e de quem era a mãe desse indivíduo dentro da espécie. Então ele não é exatamente igual ao pai, não é exatamente igual à mãe, mas ele traz características do pai e da mãe, e esse processo de transmissão hereditária vai criando a representação dentro da mesma espécie, mas individual. Então ele é muito parecido dentro da espécie, mas ele tem características que só aquele indivíduo tem. Essa construção hereditária ela precisa ser aprimorada, porque eu preciso lá na frente identificar, me identificar enquanto espírito. Então mesmo, por exemplo, quando a gente trata de gêmeos univitelinos extremamente semelhantes uns aos outros, nós ainda assim estamos tratando de dois espíritos que podem ter comportamentos, mente, inteligência e expressão completamente diferente entre um e outro, sentimentos, vícios, tudo diferente entre um e outro, apesar de serem fisicamente muito parecidos e de terem nascidos a partir da mesma célula ovo, do mesmo gameta, da mesma distribuição de cromossomos, do mesmo conjunto de 46 cromossomos. Como é que isso está acontecendo? Então, essa hereditariedade que se apresenta na matéria, ela segue as leis da hereditariedade imaterial. Mas cada espírito desse traz a sua própria herança espiritual em matéria de vícios e em matéria de pensamentos, conhecimentos e aquisições e sentimentos. E é por isso que os mesmos gêmeos univitelinos são tão diferentes e a mãe, né, principalmente as mães, conseguem diferenciá-los mesmo à distância. Aquele ali é fulano, aquele ali é beltrano. Né? Pra gente que não está acostumado com eles, a gente tem até dificuldade de mistura um com o outro. Como é que isso começa? Isso começa dentro desse processo lá atrás em que ele, por exemplo, ele usa um termo aqui, ponto, alça, bastonete, bengala. Se você não for procurar na internet, se você não for procurar nos livros de biologia, na biblioteca, o que é essa forma ponto, alça, bastonete, bengala, o que ele quer dizer com isso, dificilmente eu vou conseguir te descrever em palavras o que é. Né? O próprio termo, né? Ponto, alça, bastonete, bengala, né? Essa sequência te dá uma descrição mais ou menos do que é que ele está falando. Mas
se você não for procurar uma imagem, você vai ter dificuldade de entender do que ele está falando, assim como todos os outros conceitos que ele colocou aqui. O que a gente precisa compreender a partir desses conceitos é que existe uma hereditariedade da matéria, a hereditariedade daquilo que a gente vai se apresentar. E existe a herança espiritual que esse espírito que está habitando aquele corpo, ele traz. Então, cada cada parte dessas heranças vai ser combinada formando um ser único. E se você perguntar, por exemplo, para um apicultor apaixonado pelas colmeias, pelas abelhas e pelo mel, eu vou dizer para você que ele é capaz de identificar duas abelhas diferentes no meio da colmeia. Ele sabe quem é uma e quem é a outra, e é capaz até de dar nome para uma e para outra. Da mesma forma que a gente, tendo diversos animais de estimação semelhantes, ou tendo inclusive um rebanho de gado, a gente consegue diferenciar, criar no hábito, na relação com esses animais, a gente consegue estabelecer diferenças e até individualiza ser por ser, né? Se você pegar um vaqueiro experiente desses que conduz o gado, conduz a boiada pelo pasto, ele sabe, ele dá nome e ele sabe exatamente qual é o bezerro ou qual é o exemplar que está faltando naquela matilha, numa matilha que deve ter num conjunto lá que deve ter, sei lá, 100 mil cabeças. Ele sabe qual é a cabeça que está faltando, quem é que está faltando, quem que não se encaixou no rebanho, quem é que está andando. Como é que isso acontece? Porque esse princípio espiritual que está alimentando, que está gerando, que está presidindo a formação daquele ser específico, mesmo dentro de uma mesma matilha, mesmo dentro de uma mesma espécie, esse princípio espiritual, antes de chegar ao reino hominal, ele já vai dar características próprias que ele traz dentro da sua herança espiritual daquele princípio espiritual. Então, quando a gente trata de herança espiritual, nós estamos tratando das experiências vividas, de todas as experiências vividas e registradas por aquele princípio espiritual. E isso é aprimorado, isso é melhorado, isso é desenvolvido, isto é apurado, quintessenciado a cada espécie, passando por diversas etapas dentro do mesmo reino. Então, diversas etapas dentro do reino vegetal, diversas etapas dentro do reino animal, até chegar no reino hominal, né, no reino do homem. Tudo isso guiado por esses construtores divinos. E quando ele fala construtores divinos, é como se a gente tivesse num único ser, numa única inteligência, noções não, melhor dizendo, conhecimentos profundos de arte, arquitetura, engenharia, né? Então, eu estou, ao mesmo tempo que estou aprimorando as formas, eu estou tornando as formas mais resistentes, da mesma maneira que eu estou dando harmonia arquitetônica a essas formas, eu estou tornando elas cada vez mais belas, cada vez mais bem definidas, traços cada vez mais precisos e afinados. E na medida em que eu vou transformando aquilo que era um rascunho do que é que eu estou querendo chegar, naquilo em que eu estou querendo chegar, você observa dos povos primitivos para os povos civilizados como a raça humana ela vem sendo aprimorada, ajustada, geração após geração, durante milhões de anos, até chegar no que nós temos. Então esses construtores divinos, eles vêm aprimorando essa técnica e eles vêm aprimorando esse processo.
dos dinossauros, por assim dizer, vai para a gente ter uma referência de tempo, né? Desde os dinossauros e desde das eras anteriores aos dinossauros, onde estavam sendo desenvolvidos os vegetais e essa coisa do reino vegetal, do reino mineral, do reino animal, você vem ajustando essas divisões celulares, essa separação de cromossomos, esses processos que vão ajustando a forma como nós vamos nos apresentar enquanto princípio espiritual nos reinos animal, vegetal e mineral, e enquanto espíritos no reino nominal. E esse processo de aprimoramento, esse processo de desenvolvimento, ele não está acontecendo à revelia, sem um planejamento, sem um objetivo, sem um trabalho de inteligência por trás dele. Não, pelo contrário, as inteligências são altamente desenvolvidas, elas sabem exatamente para que ponto elas estão direcionando esse desenvolvimento, aonde que nós vamos chegar enquanto espíritos encarnados em corpos aqui nesse planeta, né? Então, esse aprimoramento contínuo vai fazendo com que a gente tenha cada vez melhores corpos. Então, não só a nossa medicina vai evoluir no sentido de combater as doenças, no sentido de prevenir as doenças, como os nossos corpos vão evoluir no sentido de serem menos suscetíveis a esses elementos materiais que provocam as doenças em nós. Então, na medida em que as gerações forem sendo evoluídas, nós vamos estar, aquelas bactérias e aqueles vírus que provocavam doenças anteriores, o nosso organismo vai estar mais resistente e mais sábio em lidar, no caso de uma infecção desses elementos, vai saber melhor como reagir, como tratar, com que anticorpos, já vai ter os anticorpos desenvolvidos. Esse processo ele vai acontecendo ao longo de centenas de milhares de anos. Então, a cada encarnação, a gente pode estar, por exemplo, não mais exposto a uma determinada doença, porque aquela doença foi erradicada da raça humana, ela não existe mais na raça humana. Isso significa o quê? Que aquele vírus ou aquela bactéria que provocava aquela doença, ele desapareceu do planeta? Não, ele continua no planeta, mas ele não consegue mais se manifestar no corpo físico. Mas como assim não consegue se manifestar? A criança nem nasceu ainda, já está vacinada? Está vacinada porque a mãe foi vacinada e porque esses anticorpos que a mãe desenvolveu foram transferidos para a criança no momento da gestação. E aí, quando a criança nasce, ela já nasce sabendo como se defender daquele tipo de infecção. Esse aprimoramento ele é contínuo, a cada geração ele vai acontecendo, ele vai progredindo, ele vai melhorando e a gente vai ficando menos suscetível a essas vicissitudes e a essas dificuldades do planeta. O que o André Luiz está descrevendo é como é que isso começou. Desde quando que isso está vindo? Lá atrás, quando ele fala das mônadas, é lá atrás, ele está falando de um processo que começou praticamente junto com o planeta, no desenvolvimento do planeta, no momento em que o planeta recebe o fluido vital e a vida começa a pulsar no planeta, esse processo começa e ele é progressivo, é infinito, é incessante, a gente vai estar sempre progredindo nesse sentido, só que a gente não vai perceber esse progresso nesse espaço de tempo entre o nascimento e a morte numa única encarnação. A gente vai perceber esse processo ao longo da história da humanidade, gerações após gerações, é que a gente vai percebendo esse progresso, né? Não só o progresso da humanidade, do ser homem, mas também do ser animal, do ser vegetal, do ser mineral. Haverá progressos em cada um desses elementos, em cada um desses pontos da criação, em que o princípio espiritual que está ali naquele minério de hoje, naquele vegetal de hoje, naquele animal de hoje, ele vai evoluir dentro da própria espécie, ele vai progredir dentro da própria espécie e vai gerar seres mais avançados
dentro daquelas espécies. É isso que o André Luiz está descrevendo aqui. Eu vou ficando por aqui, para não ficar um estudo muito longo, e eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja.